Fala galera, tudo bom? Estou mais uma vez aí com o Dr. Marlon, aqueles 10, 15 minutos aí sobre um tema específico. Hoje eu vou até mudar aqui porque não alterei. E o tema aqui é densidade. Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre o que é densidade legal, como a gente tem o aspecto do folículo, do transplantado, do que a gente tem antes. Então a gente vai falar um pouquinho. Boa tarde, doutor Marlon, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Como vai? Como, tranquilo. Como está a densidade aí? Tranquila? Por aqui é uma densidade intermediária, mas estou cuidando para não piorar. A minha densidade está tá intermediária para baixa, mas eu tenho que cuidar e eu não estou cuidando. Eu acho que se cuidar vai dar bom aí. Então, a gente vai falar um pouquinho, como eu falei aí, da densidade. Então, vou direto para as perguntas, porque esse aí é um caso que tem bastante dúvida, o pessoal bastante iludido, tem muito médico bom e tem muita enganação aí. Então, a gente vai falar sobre densidade de transplante capilar, densidade no todo, né? A primeira pergunta aí, existe algo específico determinado se é necessário fazer, é melhor fazer um ou dois TCs, transplantes, no caso de uma calvície grande, o que seria melhor? Vou falar o meu caso, tá? Quando eu fiz o meu primeiro na Turquia, foi totalmente assim, meio que sem planejamento. Eles foram lá e fizeram tudo. Eu tinha só uma região frontal que era bem alto já a minha frente, né? E aí atrás ele era um pouco ralo, eu acredito que com tratamento seria resolvido. Mas eles chegaram e fizeram tudo com uma densidade baixa, média aí. Aparentemente vingou bastante, foi até bem feito. E aí o segundo eu fiz só na frontal. Eu acho que hoje, como eu tinha um problema grande na frontal, eu acho que é o meu cartão de visita, assim, eu preferia ter feito só na frontal e um tratamento e um transplante só e deixar um segundo para o futuro. Mas é que não teve esse planejamento, né? Então eu queria que falasse um pouco sobre essa importância e falar um pouquinho aí de densidade. Sim, Marcelo. O planejamento é exatamente a palavra que define todo o resultado do transplante capilar. A gente precisa olhar com calma o que vai ser feito na cirurgia do paciente, porque existe um problema. A zona doadora ela é limitada. O fio que eu tiro daqui para colocar aqui, ele não nasce mais aqui. E qual é o problema? Se eu tirar demais daqui, eu começo a criar buracos nessa região. Então, isso faz com que eu tenha que ser controlado, eu tenho que retirar os fios daqui, mas de uma forma que não gere um novo dano. Eu não posso causar um outro problema para resolver o problema prévio. E resolver somente o problema prévio. Então, o planejamento é importante nesse sentido. E o que a gente tem visto muito no Brasil? Uma competição por número de folículos transplantados. Inicialmente, quando começou a técnica FUE, o pessoal começou a aprender a fazer, a velocidade não era tão grande. Então, aos pouquinhos, foi se desenvolvendo a habilidade para ir aumentando o número de folículos transplantados. Mas chegou num ponto em que a competição e a mentira, como você falou dentro das redes sociais ali, começou a ficar tão grande, e dá a sensação de que é o melhor cirurgião aquele que opera o maior número de folículos. Quando, na verdade, isso não necessariamente significa um bom transplante capilar. A gente já falou num vídeo anterior aí sobre o tempo de vida do folículo fora do corpo. Quanto maior o tempo desse folículo fora do corpo e quando condições ruins de armazenamento desse folículo, menor é a sobrevida dele. Às vezes você transplanta ali 6, 7, 8 mil folículos, pelo menos é isso que o pessoal anuncia por aí, sendo que, na verdade, menos de 50% desses folículos vão realmente crescer. Por quê? Ficou muito tempo fora do corpo, ficou armazenado de forma inadequada. O tempo que você leva para extrair 3 ou 4 mil unidades foliculares e depois reimplantar, quando você dobra isso, é o dobro do tempo do folículo fora do corpo. E tudo isso pode prejudicar o resultado de uma forma irreversível, porque a área doadora não volta mais. Né? Então, o que a gente preconiza sempre? Isso é um conceito muito mais europeu do que brasileiro, é uma coisa que a gente trouxe realmente de Barcelona, com toda a experiência
do Dr. Bruno Jakubowski lá, é justamente essa questão de saber dosar, primeiro, a área doadora para não causar danos, e segundo ponto, o potencial que a gente pode ter de cobertura em um ou em duas cirurgias. Tá? Isso para que a gente consiga um resultado com densidade adequada, uma boa densidade, para que você não fique com aspecto de calvo, né? Às vezes você pega uma área muito grande para trabalhar, não consegue um número de folículos numa única cirurgia adequado para dar cobertura, e aí você espalha aqueles fios nessa área grande, o paciente continua com aspecto de calvo, mesmo tendo feito transplante capilar. Então, a gente vai numa direção totalmente contrária, no sentido de, como você disse, a região frontal é o que dá o meu cartão de visita, é realmente a moldura do rosto. Então, isso aqui precisa ser feito de uma forma com boa densidade, para que eu não possa ver o couro cabeludo. E para fazer dessa forma, é preciso limitar o número de folículos dentro do que é possível fazer numa única cirurgia. E não adianta querer espalhar durante toda a região calva, se você não vai conseguir dar uma boa densidade. É melhor separar em dois procedimentos para que fique um resultado muito melhor no futuro. Eu gosto de dizer que o transplante capilar e o tratamento capilar é para quem tem paciência. Primeiro, que demora 1 ano para crescer. Segundo, que tem essas particularidades onde o apressado come frio. Como assim come frio? Né? Às vezes ele quer resolver tudo numa cirurgia só, o cirurgião acaba aceitando e no final das contas não fica um resultado legal. Eu vejo bastante na Turquia, né? Eles pegam, vão lá e faz tudo e mandam embora. E aquilo, e também é também uma cultura da Turquia, isso também. Acho que veio. Agora o Brasil está tendo bastante isso. Mas lá eu faço uma só. E aí tem doutores, até na Turquia, que eu lembro que ele sempre faz em duas. Aí o pessoal ficava bravo. Não, só fez metade. Eu lembro aí na época que eu fui. E deveria ter pego esse doutor que só fazia metade, que pelo menos não gastava muito folículo. O grande problema é gastar, que nem a primeira foi 3.500 folículos, Sim. a segunda eu fiz no Brasil, gostei, foi 1.900, que daí fez só a frontal. Mas mesmo assim, agora eu preciso fazer o tratamento mesmo de Duta e minoxidil por um bom tempo aí para ver como fica, para ver se eu vou fazer algum de Com novo na certeza. frontal. Porque atrás lá, a parte mesmo, se usar um topiquezinho de vez em quando você quiser sair, bota um pouquinho aqui atrás, já 2 borrifadas já resolve tudo. Agora a frontal, que é realmente o porta-retrato, né? Com certeza. Só um adendo, né, Marcelo, que não é exatamente um preconceito de na Turquia é tudo ruim. Na verdade, não. Existe gente muito séria trabalhando na Turquia também, fazendo um trabalho excelente. O problema é que as clínicas lá se proliferaram de uma forma onde em toda esquina você tem alguém realizando transplante capilar e muitas dessas clínicas não tem sequer médico. Né? São simplesmente técnicos que fazem o procedimento, não conhecem a teoria por trás daquilo que estão fazendo, e aí as consequências são inimagináveis, né? São inúmeras. No Brasil, infelizmente, isso está começando a acontecer também, porque está proliferando muitas clínicas sem a devida formação, sem o devido treinamento. Né? Às vezes a gente vê aí cursos de final de semana, cursos onde pessoas que nem sequer fazem transplante capilar estão dando curso, e aí as pessoas que vão sendo formadas por esse serviço, obviamente, vão replicando esse formato mal elaborado, sem planejamento, sem pensar no futuro e sem pensar principalmente no paciente. Eu vi até biomédico aí começando a divulgar sobre transplante capilar. O bagulho tá. É, Mas na Turquia eu fui enganado por um cara, ele falava que era médico e não era médico. Depois ele descobriu que o cara era enfermeiro. E ele pois é. apresentou carteirinha ainda do instituto lá, mundial lá, Sim. mas era fake. A gente descobriu, foi. Tem até um vídeo falando sobre isso. É um caso sério. Beleza. Existe a numeração aí de aproximado de densidade por centímetro quadrado de transplante de uma pessoa saudável sem transplante e o que a gente consegue chegar próximo a um transplante capilar? Então vamos lá. Imagine um centímetro quadrado. É um quadrado onde tem 1 centímetro de largura por 1 centímetro de comprimento. Né?
Imagine que a cada 1 milímetro você coloca um fio de cabelo. Exatamente a cada 1 milímetro. Você pula 1 milímetro para o lado, coloca 1 centímetro de cabelo. Pula mais 1 milímetro para o lado, mais 1 centímetro de cabelo. A gente teria 100 fios por centímetro quadrado. Isso é muito próximo da densidade habitual de um paciente com cabelo natural. Obviamente, vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoa com mais, com menos, mas muito próximo. No transplante capilar, a gente sempre tem uma balança entre área doadora e área receptora. Né? Se eu tenho uma área receptora muito grande, uma calvície muito grande para uma área doadora não tão boa, obviamente eu vou ter menos fios do que eu gostaria para cobrir aquela área. Se eu tenho uma calvície inicial pequenininha com uma área doadora perfeita, esse paciente é o nosso ideal, é aquele que a gente vai conseguir tirar o que a gente precisa para dar a máxima densidade que a gente deseja, que a gente quer. Outro ponto depende da área onde a gente está trabalhando na cabeça. Obviamente que a gente gostaria de colocar 100 fios por centímetro ao redor de toda a cabeça, mas não existe área doadora suficiente para dar essa cobertura. Então a gente tem que chegar num coeficiente onde a cobertura ofertada seja satisfatória. O que isso quer dizer? Dê um bom volume ao cabelo, dê bom movimento a ele, sem mostrar o couro cabeludo e ter o aspecto de calvície. Né? Com mais ou menos 50 fios por centímetro quadrado, a gente já consegue um efeito bem legal mesmo. Então, a gente parte mais ou menos desse coeficiente, 50 fios por centímetro quadrado. Em alguns casos, a linha mais frontal é aquela que é aparente à primeira vista, a gente pode até fazer mais alto do que isso, né? Se existir área doadora o suficiente. A gente concentra o máximo de fios ali, porque dessa forma o aspecto vai ficar muito mais denso. Eu não vou ver o couro cabeludo, você olha o paciente e você não identifica sinal de calvície. Isso é ótimo. Tem pacientes que não permitem, não tem uma área doadora tão boa, tão grande, que permita eu concentrar muito. Então, às vezes, eu preciso trabalhar com menos. Mas dentro de um limite mínimo que dê uma condição visível, natural, sem aparência de calvo. Tá, legal. E uma coisa, a área receptora em um transplante, ele tem um limite? Isso, um exemplo, vou colocar 50, é muito, ou coloco, putz, eu vou fazer em 2 transplantes, eu vou colocar, sei lá, 30, 30. Eu sei que a área receptora, ele tem o corte ali, ele permite colocar 50 em um transplante, em um apenas transplante? Permite. A gente usa lâminas aí na casa de 1 milímetro, 1,1, 1,2, dependendo da região onde você vai pôr. Você consegue aproximar um corte do outro em menos de 1 milímetro. Então, ele realmente fica muito juntinho um fio do outro. Tá, e mesmo após você fazer um exemplo, putz, vamos supor que o meu tem 30, depois eu quero colocar mais 20, mais 30 no segundo transplante. É possível? Depende, se for também. Fica um pouco mais difícil. O que eu quero dizer? Quando eu tenho uma área totalmente calva e eu vou fazer a distribuição das incisões ali, onde eu vou depois depositar os fios com o implanter, né? Se eu já tenho essa área totalmente lisa, vou chamar de lisa, e eu vou fazer essas incisões, eu consigo colocar exatamente lado a lado. Se eu tenho uma área que tem algum grau de fio de cabelo ali, eu vou ter que fazer uma distribuição mais aleatória desse fio. E aí o controle da contagem da densidade fica um pouco mais complicado. Embora não é impossível, é possível fazer. Mas, de modo geral, esse é um dos motivos que a gente prefere dividir em 2 transplantes. Porque eu trabalho naquela área menor, né? Ao invés de eu pegar todo o topo da cabeça, eu trabalho no terço frontal aqui e scalp médio, né? Mas com uma densidade maior e faço num único procedimento essa área específica. Num segundo momento, eu vou trabalhar só na área de trás, por exemplo, se é uma calvície grande, né? Não, por exemplo, o teu caso. Não, eu já fiz transplante, mas a minha densidade não é tão alta. Gostaria de aumentar a densidade e a minha área doadora permite isso. Ok, a gente vai conseguir chegar nos 50 da mesma forma. Não vai ter impossibilidade disso acontecer. Mas, preferencialmente, se eu pego o seu caso do zero e você tem a área da frente totalmente calva, mas também tem um grau de calvície atrás, eu preferiria trabalhar primeiro essa região frontal, dentro do limite de folículos que a gente pode tirar, e aí conseguir uma densidade maior
num único procedimento ali, Eu, do que espalhar tudo e depois sim. tentar consertar aquilo que foi espalhado. Eu falo mais também dependendo da qualidade da pele também. Não sei se gera uma fibrose, se fica mais duro quando você depois do transplante. Então, aí eu acho que é mais difícil, né, você trabalhar ali, né? Sim, gera fibrose, isso que você falou é bem É verdade. mais duro, né? A gente faz uma incisão na pele do couro cabeludo. Embora seja uma lâmina muito fina, extremamente delicada, gera um processo de cicatrização. E se a gente olhar microscopicamente, obviamente tem processo de fibrose no meio. Para quem olha a olho nu o couro cabeludo, isso não tem diferença alguma, não tem influência, não muda absolutamente nada. Agora, do ponto de vista de trabalho, é uma pele diferenciada. Certo. Tranquilo. Falando um pouquinho aí sobre a região que pode ser utilizada como doadora, o que é levado em conta? Como que a gente consegue saber, principalmente se está numa calvície que está avançando? Então, como que a gente determina aí para pegar a densidade, para a gente ter, pode ter aquele risco, né? Depois o cara fica careca aqui, sobra aqui. Eu não vi muitos casos assim, mas é área segura. Então, um pouquinho sobre isso que eu queria falar para a gente ter aí a densidade, né? Eu vi um caso na semana passada ainda, rapaz pós-transplante, 1 ano, cabelo bonito, em cima, ficou legal o transplante dele, mas realmente a área doadora é perceptível, porque ele passou uma máquina ali um pouco mais baixa e eu olhei para ele, eu nem percebi a hairline em si, mas eu olhei aquilo e eu falei, você fez transplante, né? Ele, não, eu fiz, tá. Ou seja, usaram demais a área doadora. Né? A calvície, ela tem uma evolução que é mais ou menos previsível, né? Ela tende a fazer um formato de ferradura, sobrando a região posterior e lateral do cabelo. Né? E essa divisão, aonde o cabelo que vai ficar e o cabelo que vai embora, ela não tem uma linha específica que mostre diretamente aqui e ali, mas a gente consegue estimar pelo perfil do cabelo. A gente consegue ver o direcionamento dos fios de cabelo, isso é um indicativo da onde é o fio que vai sofrer calvície, é o fio que não vai sofrer calvície. A gente consegue perceber a quantidade de fios de cabelo onde tem na região que sofre de calvície e a região que não sofre e a distribuição desses fios de cabelo, né? Então a gente olha ali com o tricoscópio, a gente percebe que essa região da área doadora ela é mais cheia, ela é mais densa, quase não que a gente não vê, mas vê muito menos pele exposta do que a região logo ao lado aqui, numa região que sofre de calvície. Então isso ajuda a gente a definir. Outra coisa que a gente toma cuidado é a questão do pezinho embaixo do cabelo, né? Porque também existe uma tendência desse pezinho com o tempo subir, né? Os fios de baixo ficar mais finos e eles acabarem sofrendo um pouco desse processo de calvície. Em alguns pacientes isso é mais exuberante, em outros pacientes isso é menos. Então, a gente leva isso tudo em consideração na hora de realizar a avaliação para a cirurgia ali. Em alguns pacientes a gente pode descer mais, em outros não. Tá. E também, falando um pouquinho aí sobre limite da área doadora, não chega a pegar uma contagem assim, né? Você falou de 50 seria algo que é o ideal para manter a quantidade visualmente ok, né? 50 por centímetro. É mais ou menos isso também ou não se usa isso? Aqui a conta é diferente, na verdade. Primeiro, por quê? Essa região aqui, os fios de cabelo, eles nascem totalmente rentes à pele, né? Nesse sentido para baixo. Então, eles têm um poder de cobertura muito maior do que o fio de cabelo que a gente vai transplantar aqui em cima, que ele sai nesse sentido, né? Para Tá. cima. Então, é muito mais evidente. Isso permite com que a densidade aqui embaixo possa ser um pouco mais baixa. Mas a outra coisa que preocupa na região da área doadora não é nem tanto o aspecto visual somente, mas é o risco de complicação pela extração excessiva. Quando a gente entra com a nossa lâmina atravessando a pele do couro cabeludo para retirar aquele folículo, obviamente que a gente causa lesão aonde a gente não gostaria também, né? Embaixo dessa pele passam os vasos sanguíneos que irrigam todo o couro cabeludo. E se eu entro excessivamente nesse couro cabeludo, o risco de necrose de um segmento de pele, ele é grande, é bem plausível de acontecer.
Se eu não tomo os cuidados na hora de infiltrar essa pele também, para que ela tenha uma dilatação e ganhe mais altura, também existe o risco de lesionar vasos importantes e isso ser um problema para a cicatrização, né? Então, a gente tem que cuidar muito em relação a isso. Existe um livro clássico de transplante capilar, que é do Shapiro, uma pessoa bem famosa aí do meio acadêmico, da área de cabelo, em que ele estima a proporção de mais ou menos 30% do couro cabeludo doador para a retirada. Como assim 30%? Uma extração máxima de até 30% dos folículos dessa região, para que a gente consiga uma extração positiva sem deixar efeito aparente. Não quer dizer que esse 30% tenha que ser realizado numa cirurgia única, entende? Isso vai variar um pouquinho de paciente para paciente. Se é um paciente de uma área doadora mais pobre, eu posso até retirar próximo dos 30%, porque ele tem pouco folículo. Mas, se é um paciente que tem uma área doadora muito rica, se eu tirar 30% dos folículos dele, eu vou chegar próximo aí dos seus 10 mil folículos, isso pode causar lesão isquêmica, ou seja, falta de circulação sanguínea adequada para a nutrição com risco de necrose da pele. Eu sei que meu transplante da Turquia, algumas semanas, meses depois, eu senti umas fisgadas, sentia nessa área aqui toda. E também a recuperação foi bem dolorosa. Aí fiz no Brasil, cara, foi bem tranquilo. Ficou com formigamento na região da pele ali, um pouco mais sensível, pós a cirurgia? Eu tive muito foliculite. Dormente não chegou, mas dava umas fisgadinhas, pegaram alguma coisa ali. A foliculite é relativamente normal. Até hoje eu tenho foliculite, às vezes. Assim. Tem um pelo que encrava, eu sinto aí que foi por causa do transplante. Uhum. Mas é algo aí que a gente vê o pessoal com muito buraco. Um detalhe é que existe foliculite sem transplante também, tá? Sim. É mais comum no consultório, o paciente com foliculite nunca fez transplante. É uma situação até comum do couro cabeludo. Não necessariamente quem vai fazer transplante vai ter foliculite. Já vi muitos casos na Turquia que são dois técnicos diferentes e um lado tira mais do que o outro. Nossa, já peguei muito caso no grupo. Agora, graças a Deus, o dólar deu uma subida, aí o pessoal tem ido menos, tem feito mais no Brasil. Pelo menos no Brasil o pessoal tem alguma coisa jurídica aí para apoiar, mas também tem casos, né? Recentemente eu recebi um paciente no consultório que já tinha feito 2 transplantes e a queixa dele era que ele, quando o cabelo crescia, ele ficava com 2 tufos na região lateral aqui das orelhas, né? Por quê? Retiraram demais aqui, nessa região pouparam um pouco mais, até porque realmente é uma região que é um pouco mais sensível, mas não ficou equilibrado. Então ficou com maior densidade aqui do que aqui. Então o cabelo cresce aqui, cresce desigual, fica maior, e fica parecendo bozo. Vai fazer outro transplante? Vai corrigir isso. E vai tirar o bozo para virar um topete. Não, legal. Agora uma última pergunta para a gente encerrar aqui. O uso aí de pelos de cabelo, de peito, de barba para preencher a densidade, tem algum benefício? É o último caso? Tem algum problema nesse caso? Tem benefício, sim, senão ninguém faria, né? Mas ele é realmente uma situação de resgate, não é uma situação de primeira escolha, né? Eu jamais vou chegar num paciente, não, vamos tirar já esses pelos da barba e vamos implantar aqui. Primeiro porque a textura é diferente, né? É um fio que é um pouco mais denso, um pouco mais duro também. Segundo, que a gente não tem a mesma quantidade de folículos na barba que a gente tem no couro cabeludo. Então, aqui a gente consegue, com o mesmo número de incisões, muito mais pelos do que nessa região da barba. E segundo ponto, que aqui eu vou tirar em torno de 600, 700, 800 folículos com um fio, enquanto que aqui em cima, se eu tirar 700, 800 folículos, eles vão ter 2 a 3 fios ali, e isso significa muito mais pelos do que a região da barba. Outro ponto é que, se eu tenho essa área, ela é mais limitada em termos de potencial do que aqui, ela vai ser secundária. Eu vou tirar ela somente no segundo momento, quando eu realmente já não tiver mais o que tirar aqui. E também para cobrir uma área pequena. Não adianta eu querer cobrir uma área muito grande
com os pelos da barba, sendo que ele não tem potencial para tudo isso. Então, é mais aqueles casos onde existe uma coroa, a gente já corrigiu toda a região frontal, a região do scalp médio, mas sobrou uma coroa que ainda é um pouco aparente, gostaria de disfarçar melhor. Nessas situações, a gente usa aí os pelos da barba para conseguir satisfazer essa cobertura de forma adequada. Então é mais aí, em último caso, se não tiver uma área doadora. É uma segunda linha, vamos dizer assim. Tá. Quando eu já realmente não posso aproveitar a área doadora do cabelo do paciente. Não, legal. Não, beleza. Acredito aí que foi bem útil aí também, densidade, o pessoal aprender aí e não ficar correndo aí, quanto mais folículos, melhor. A gente vê vários casos aí do Dr. Bruno e agora você está fazendo também com 2.000 e pouco. Raramente você vê aí com 3.000 em um transplante, mas você vê o resultado aí com a qualidade e um volume muito grande, né? Junto com o tratamento, principalmente, né? Exato. Não, interessante. Valeu, obrigado por mais uma aula aí de densidade. Espero melhorar a minha aí. Eu tenho que criar vergonha na cara, é o grande problema. Estou olhando aqui no consultório aí para a gente ver esse tratamento. Vamos marcar aí, vou dar uma passeada aí e a gente já resolve isso. Beleza? Muito obrigado então. E pessoal, seguir no Instagram, no grupo aqui, se tiver mais alguma dúvida, o grupo da BJ Clinic Brasil aí, Marlon tá lá. Por enquanto, aproveite, curta a temporada, ele sempre responde aí as perguntas. Uma hora vai ser muita gente e vai ter aí só por vídeo mesmo que a gente vai conseguir fazer as perguntas e respostas. E claro, sempre aí na clínica ele vai estar disponível também. Beleza, pessoal? Todos os dias. Abraço então, valeu, muito obrigado de novo. Até a próxima. Tchau.